Voltamos, Márcia. Vamos falar de política, então. Quando que veio a vontade de você se filiar a um partido e por que o PT? Bom, tudo começou no ano de 99, quando eu tive uma demanda enquanto advogada com a escola TOC, para a utilização pelas crianças deficientes da escola TOC do Teatro Municipal. Então, isso acabou virando um conflito judicial, né? Nós acabamos tendo que ingressar com um processo, na época, contra a administração pública e nessa situação eu acabei conhecendo o então vereador Edinho Silva, que foi extremamente simpático, colaborou muito conosco naquela demanda, foi muito bom. E aí eu assim, gostei muito da postura do Edinho, né, enquanto vereador. E fiquei sabendo que o Edinho estava posto como um possível candidato à Prefeitura de Araraquara. E gostei da ideia, inclusive comentei com o Nicolino na época: Nicolino, se esse moço, o Edinho, for candidato, eu não só vou votar, como vou dar uma força para ele. Bom, passados, acho que 1 ano e pouco, eu fiquei sabendo que realmente o Edinho ia ser candidato. E na coincidência, o Dr. Sérgio Médici, então meu professor, meu amigo, a esposa do Dr. Sérgio, muito minha amiga, nós acabamos, vamos dizer assim, colaborando com a candidatura do Sérgio e do Edinho. Ajudei muito, advoguei na campanha para eles em 2000, né? A nossa campanha foi vitoriosa, o Edinho assumiu a prefeitura e me convidou para eu trabalhar, porque nessa época eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, eu era da direção da OAB. Sim. E aí o Edinho então falou: olha, eu queria que você viesse trabalhar comigo, né? Eu falei: olha, mas eu sou advogada. Não, mas a gente dá um jeito de conciliar as duas coisas, eu queria muito que você me ajudasse com a participação popular. Porque eu vi que quando você ia comigo para os bairros, caminhava, você tem muito carinho pelas pessoas, você gosta de conversar, eu acho que eu vou precisar de uma pessoa com o seu perfil na participação popular. E eu aceitei o desafio. Era um desafio, imagina, eu advogada, né, com uma formação extremamente fechada, porque o advogado é aquela coisa fechadinha, Sim. é a lei, é tudo certinho. Aí eu vou trabalhar com a participação popular, com as pessoas, dialogar nos bairros. Falei: mas é um desafio e eu estou a fim de fazer. E eu fui. Eu continuei ainda com a Unimed, com o Hospital São Paulo, por vários anos. Sim, você não deixou Eu não uma deixei, coisa pra começar não. outra. Eu conciliava o meu trabalho, eu trabalhava à noite, trabalhava de sábado, de domingo, mas eu fui mantendo as duas coisas, né? E durante os 4 primeiros anos eu consegui. Aí quando nós fomos para a reeleição e o Edinho ganhou de novo, aí a proposta era outra, era para eu ficar na Secretaria de Governo, que aí era coordenar todos os projetos da prefeitura, fazer a relação de dependência entre projetos, e aí era uma coisa muito maior, que demandava muito tempo, né? Na verdade, eu era o braço direito do Edinho. Então, aí não consegui conciliar, né? Aí eu conversei com o pessoal, com os meus clientes, fui passando para outros advogados e fiquei só na administração pública. Quando chegou em 2008, né, ficou aquela celeuma: vai ser a Márcia a candidata, vai ser a Edna, a Márcia. No fim, acabou que o PT optou naquela época pela Edna, porque ela tinha presidente da Câmara, ela tinha muito mais anos de PT do que eu me filiei no PT em 2001, né? E aí eu me retirei, então, minha candidatura e disse: não, então eu vou ser candidata a vereadora, a nossa candidata vai ser a Edna. E aí nós acabamos não conseguindo eleger a Edna e eu me transformei na vereadora de oposição, né? E construí um caminho que eu avalio que está sendo muito bem construído do ponto de vista das estratégias que eu tenho trabalhado desde 1º de janeiro de 2009, para que eu pudesse chegar, então, a realizar a minha intenção de ser uma possível candidata aí a 2012. Que bacana. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes eu queria saber, a maioria ali na Câmara é homem, né? São homens. É difícil? Muito. Muito Como difícil. que você consegue, assim, ter voz
ali no meio, que a gente, querendo ou não, vive numa sociedade que às vezes a mulher... Machista, né? Uma sociedade extremamente machista. É muito difícil. Porque assim, a mulher, você é mulher como eu, e a gente sabe, a mulher, ela não tem que ser boa, ela tem que ser boa e tem que provar que ela é boa. Né? Assim, a gente tem que referendar que a gente é boa no que a gente faz. Então é muito difícil, né? Então o que eu faço? Eu estudo muito, né? Os meus projetos e as minhas participações, intervenções nas sessões da Câmara são muito bem pensadas, bem elaboradas, né? Eu sempre tenho comigo a convicção, e aí uma coisa que me ajuda muito é a minha formação profissional. Né? A minha formação de advogada, a minha formação de vida também, mas a minha formação na administração pública, esses anos todos que eu convivi na administração pública e também os 5 anos que eu advoguei para a administração pública, porque eu advoguei para a administração pública, o INSS é um órgão público, então eu aprendi muito. Então esse acúmulo de aprendizado, isso colaborou muito. Né? Para você ter a segurança. Para que eu tenha segurança. Quando eu vou e me posiciono, eu estou segura do que eu estou fazendo. Né? Porque eu já estudei o assunto, estudei a matéria. Não obstante, muitas vezes os projetos chegam em cima da hora para que eu não tenha tempo. É estratégico, para que eu não tenha tempo. Só. Mas, assim, a gente pega, né? A gente é... Né? E eu tenho aqui que dizer para você que eu tenho uma equipe. Eu não acredito no trabalho individual, eu acredito no trabalho de equipe. Eu tenho uma equipe sensacional, né? Composta de mulheres, né? Eu tenho hoje 4 mulheres que trabalham comigo e que me dão toda a sustentação. Às vezes chega um projeto, 15 minutos antes da sessão, sai uma procurando uma coisa, outra procurando outra, outra procurando outra, e a gente interage e assim, e aí eu consigo me posicionar com qualidade e procuro sempre... Né? Errar o menos possível. A gente erra, somos humanos, erramos, eu também erro, mas... E outra coisa, a gente tem que saber esperar também, né? Uma coisa que, como oposição, eu aprendi, né? Muitas vezes você coloca uma posição sua, naquele momento ela não é vitoriosa, mas você pode ir construindo para que ela, num determinado momento, acabe sendo vitoriosa. Então, tem uma série de coisas que são colocadas na Câmara para nós mulheres, né, que são muito diferentes. Eu percebo assim, os homens não são observados pela grande maioria da sociedade, mas nós mulheres somos. O tempo todo, né? O que eu falo, as pessoas comentam, a forma como eu me posiciono, as pessoas observam, as pessoas dizem na rua, eu assisti, eu vi. Né? E eu percebo que em relação aos homens cobra-se muito menos. Muito menos. Com certeza. Então, com essa força toda, essa candidatura já está certa, mas realmente certa. 2012, prefeitura. Tá certa. No PT, nós fechamos já, né? Porque nós abrimos, o PT abriu aí a inscrição para que todas as pessoas que tivessem intenção de se inscrevessem. Venceu no dia 1º de novembro, a única inscrição que foi efetivada foi a minha, então eu hoje posso dizer para você que eu sou a candidata, sou pré-candidata, né, porque agora tem que passar pela convenção, tudo isso vai ser feito o ano que vem, né? Então a gente já está aí começando a fazer os planejamentos, começando a procurar as pessoas que vão aí nos ajudar, mas assim, está muito bem encaminhado, 99%. Que legal. Márcia, tem algum projeto que você, não conseguiu fazer como vereadora, mas que depende, né? Você tem que ter um cargo maior, às vezes, para você, né, como prefeita, para você conseguir executar um certo projeto. Você tem isso já certo? Então, o que eu acredito, como é que eu penso a administração pública do ponto de vista do cargo do chefe do Poder Executivo? Eu penso que só vale a pena, né, a gente pensar em projetos se for para a gente construir a melhoria da vida das pessoas, né? Como eu sou de uma família muito humilde, né, eu passei muita necessidade, eu tive uma vida muito difícil, eu sei o quanto é importante a presença de políticas públicas verdadeiras, né, que realmente trabalhem
na perspectiva de melhorar a vida das pessoas. E eu aprendi uma coisa com o Edinho. Um dia nós estávamos discutindo, eu e Edinho, a respeito de cargo, de prefeitura, e ele me disse assim, essa função minha, na época ele era o prefeito, só vale a pena pelo fato de eu ter o poder de decidir sobre políticas públicas para as pessoas, né? A caneta na mão significa que eu vou poder construir na saúde, na educação, eu vou poder melhorar para as pessoas. Então, eu acredito que os projetos, eles têm que acontecer e eles acontecerão. Nós estamos já começando a dialogar com os bairros da cidade, nós já estamos aí implementando diálogos, já fizemos um, amanhã nós fazemos, hoje, aliás, nós fazemos outro, e assim nós vamos estar fazendo vários diálogos para que o meu programa de governo, o programa de governo do PT, da candidata Márcia Lia, seja dialogado, e não seja o meu programa, mas seja o nosso programa, seja o programa da cidade, dialogado nos bairros, com as pessoas. E aí a gente tem uma série de sugestões, de ideias, mas elas têm que ser referendadas pela população, né? Então eu acho que a saúde, a educação, né, a geração de trabalho e renda, eu acho que fazer com que Araraquara cresça do ponto de vista, vamos dizer assim, de trazer mais empresas para que a gente tenha mais empregos para os nossos jovens, políticas públicas para as mulheres, para os jovens, para os negros, para as pessoas com deficiência, para os moradores de rua, né? Porque uma das coisas que me incomodam muito é ver gente dormindo e vivendo na rua, né? Vai ser, com certeza, um dos primeiros projetos que eu devo cuidar se eu conseguir ser eleita. Eu hei de ser. Eu vou trabalhar muito para isso, com muita humildade, mas vou trabalhar muito para que eu consiga. Márcia, boa sorte para você. Obrigada. Eu acho que independente de qualquer coisa, quando a gente vê uma pessoa que quer fazer o bem, isso não tem preço, né? Com certeza. Então, a porta aqui do Espaço Aberto está sempre aberta para você, obrigada, da Spline. Obrigada muito mesmo. Bom ter você aqui. Foi muito bom ter vindo ao seu programa, você é uma pessoa muito amável. Obrigada. E eu adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. Quando você quiser, a porta está aberta. Tá bom, muito obrigada. Você aí de casa, tenho certeza que amou o papo com a Márcia Lia. E a semana que vem a gente volta com o Espaço Aberto. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos.